Olá a todos. Hoje nós estaremos apresentando o método húngaro na matéria de pesquisa operacional 2. O grupo é formado pelo Gabriel Barbieri, pelo Heron, pelo Leonardo, pela Maria Eduarda e por mim, Pietra. Para a gente poder desenvolver a ideia dessa aula, nós dividimos o nosso sumário em definição de problemas de designação, contexto histórico do método húngaro, explicação do conceito do método. A gente vai fazer alguns exercícios e mostrar algumas aplicações. Começando na definição de problemas de designação. Primeiramente, o problema de designação é um caso específico de um problema de transporte, que por sua vez também é um caso específico de um problema de programação linear. Esse problema, ele consiste em designar cada uma das origens a cada um dos destinos de maneira óbvia. O que significaria isso? Nós podemos ter um grupo de pessoas, de coisas, e elas têm que chegar a um destino final ou serem alocadas da melhor maneira possível. O foco principal dessa organização pode ser reduzir custo, reduzir tempo, aumentar um lucro, dependerá muito da situação. No entanto, o propósito final é fazer isso de maneira ótima. E para a gente poder resolver esse tipo de problema, nós temos vários métodos. Um dos métodos é o método de transporte. No entanto, a gente tem algoritmos especializados que são desenhados justamente para esses problemas com todas as suas peculiaridades, e assim como o método húngaro, e fazendo com que a resolução seja mais eficiente. Agora, entrando já no contexto histórico do método, começou-se a ter uma base para o método húngaro por volta de 1916. Em 1916, Koenig desenvolveu um teorema combinatório, e ele era um matemático, e esse teorema serviu de base para que em 1931 ele e Egervary desenvolvessem realmente o método. No entanto, a oficialização aconteceu apenas em 1955, quando Kahn, um pesquisador da área de programação linear, fez uma homenagem aos precursores e oficializou o método húngaro, e realmente mostrou que ele poderia ser utilizado na programação linear e na resolução de problemas. Atualmente, nós utilizamos o método húngaro nas aplicações em problemas de alocação de tarefas, como já dito anteriormente, e em problemas de designação, em que a gente não consegue logo de cara saber qual que é a condição ótima de divisão dos fatores que a gente tem. Bom, após nós passarmos sobre a definição do que é um problema de designação e falarmos um pouquinho sobre a história do método húngaro, a gente vai explicar um pouquinho do conceito do método. Assim como dito anteriormente, ele é utilizado em problemas de designação, onde cada atividade deve ser atribuída a um elemento. Dessa forma, nós iremos realizar a redução de linhas e colunas de uma matriz e vamos otimizar de forma iterativa. A identificação da solução ótima se dará como designação viável associada com os elementos zero da matriz. Antes de apresentarmos o método húngaro e suas etapas, é necessário que o problema estudado siga algumas condições para podermos utilizá-lo. Primeiro, o problema estudado deve ser de minimização. Caso o problema seja de maximização, basta multiplicar todos os elementos por -1, a fim de transformar em um problema de minimização. Além disso, é necessário que a matriz seja quadrada e que todos os elementos dela sejam números inteiros. Caso sua matriz não esteja nessas condições, basta adicionar colunas fictícias de zero a fim de transformar a matriz em quadrada, e multiplicar os elementos por potência de 10 para obter assim as condições necessárias para aplicar o método. Para a utilização do método húngaro, foram separadas etapas a fim de facilitar o entendimento. Na primeira etapa, é necessário analisar e encontrar o menor elemento de cada linha e subtraí-lo de todos os elementos da mesma linha. Após isso, realizar a mesma análise, mas agora nas colunas, a fim de obter pelo menos uma entrada zero e todas as outras não negativas. Na terceira etapa, é necessário fazer riscos ao longo de linhas e colunas de tal modo que todas as entradas zero da matriz
sejam riscadas utilizando o número mínimo de traços possíveis. Após isso, deveremos realizar o teste de otimização, e caso o número de riscos for menor que o número n da matriz, deveremos determinar o menor elemento da matriz e subtraí-lo de todas as entradas não riscadas, além de somar com os elementos riscados na horizontal e vertical. Após a soma dos elementos, é necessário você retornar à etapa 3 e realizar novamente todas as análises possíveis da matriz. Para uma melhor visualização, iremos abordar agora exercícios de aplicações do método húngaro. No exercício 1, temos um problema de minimização, onde o chefe de um setor deseja atribuir a seus 3 funcionários máquinas a fim de obter o menor tempo de produção. Aqui nessa tabela, nós podemos observar os funcionários nas colunas, as máquinas nas linhas e os elementos entre eles, sendo o tempo necessário para a fabricação de 100 produtos executando em cada máquina. Para a aplicação do método húngaro, a primeira etapa a se fazer é a análise das linhas, onde devemos pegar o menor valor de cada linha e subtrair dos demais elementos da mesma linha. Com isso, na primeira linha temos o 44, na segunda 44 e na terceira 43, obtendo assim essa matriz resultante na direita. O segundo passo do método húngaro é realizar a mesma análise, porém nas colunas. Neste exemplo, podemos observar que na primeira e na terceira coluna já obtemos elementos zeros, sendo desnecessário você fazer essa análise. E a segunda coluna, devemos observar que não temos nenhum elemento nulo, sendo assim necessário fazer a subtração do elemento 1, sendo ele o menor valor da coluna, com os demais, obtendo assim a segunda matriz resultante. A terceira etapa do método húngaro, você deve riscar todas as entradas da matriz com o elemento 0, utilizando o número mínimo de traços horizontais e verticais possíveis. Esses traços estão representados por cores aqui, sendo eles o vermelho na primeira linha, verde na segunda e azul na terceira. O quarto passo é o teste de otimização, onde devemos analisar a quantidade de traços utilizados e o tamanho da matriz. Sendo assim, nós podemos observar que nesse exemplo, o número de traços utilizados é igual a n, que seria o tamanho da matriz. Sendo assim, nós podemos obter uma alocação ótima dos recursos. Observando as colunas, nós podemos perceber que o funcionário 1 deverá operar a máquina 2, o funcionário 3 deverá operar a máquina 3. Logo, o funcionário 2 deverá operar a máquina 1, assim obtendo o menor tempo de execução da tarefa possível, sendo ele 132 minutos. Bom, o segundo exercício proposto é um exemplo de maximização em uma matriz não quadrada, em que o professor de uma escola quer inscrever 4 de seus alunos em um concurso de matemática e este possui 4 temas. Tema 1, espaço e forma. Tema 2, grandezas e medidas. Tema 3, números e operações de álgebra. E tema 4, tratamento da informação. Cada prova terá um desses temas e cada aluno só poderá se inscrever em um único tema, uma vez que as provas ocorrerão simultaneamente. Para isso, ele seleciona 5 de seus melhores alunos e aplica um simulado com questões distributivas entre os temas do concurso. Sejam A, B, C, D e E os alunos. O professor elaborou uma tabela com as notas de 0 a 10 que cada aluno teve em cada um dos temas do exame simulado. Ou seja, essa é uma tabela com os 4 temas aplicados aos 5 dos melhores alunos. E com isso, a pergunta que o professor faz é: qual tema cada aluno fará na sua prova? Bom, essa é a matriz tirada a partir da tabela anterior. Nesse exemplo, um dos alunos ficará de fora da prova, já que elas ocorrem simultaneamente, então o professor deve escolher apenas 4. Para a aplicação do método húngaro, é preciso criar uma coluna fictícia na matriz com valores números, ou seja, por isso foi adicionada essa coluna de zeros à direita, para que assim essa matriz fique quadrada, já que antes ela é uma matriz não quadrada. E, por ser um problema de maximização, em que é esperado as melhores notas de cada aluno referente ao tema, deve-se multiplicar a matriz toda por menos 1, para que esse problema seja de maximização. Assim, nós começamos o método húngaro com o passo 1, que é subtrair de cada linha os menores valores.
dessa primeira linha o menos 9, dessa segunda linha o menos 8, dessa terceira linha o menos 10, dessa quarta linha o menos 10 e dessa última linha o menos 9, como é possível observar nessa matriz. Todos os valores dessa linha subtraído pelo menor número. A partir disso, a gente vai para o passo 2. Como a terceira e a quarta coluna têm valores números, subtrai-se 1 da primeira coluna, 1 da segunda coluna e 8 da quinta, que são os menores valores de cada coluna. Ou seja, essas colunas que não possuíam zero, agora para possuir zero, subtrai os menores valores de cada linha. Desculpa, de cada coluna. Ou seja, subtrai os menores valores de cada coluna. E por fim, o passo 3, que neste passo, riscam-se as entradas zeros da matriz, com uma quantidade mínima de traços horizontais e verticais. Ou seja, são essas linhas vermelhas, verdes e azuis. E como o número mínimo de traços é 4, então essa ainda não é uma alocação ótima, pois ela é uma matriz 5 por 5 e o número mínimo de traços deve ser 5. Então, nós temos que adicionar mais um passo, que é o passo 4, em que deve se subtrair da matriz, mais uma vez, menos um dos números que não foram riscados, por ser o menor entrada da matriz. Ou seja, como aqui os menores números não riscados é o 1, subtrai destes mesmos números aqui, para que se encontrem novos valores. E no passo 5, volta-se ao que foi feito no passo 3 e traça o menor número de traços horizontais e verticais como apresentado na figura. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 traços. Ou seja, como o número de traços mínimos são 5, tem-se uma alocação ótima de zeros, como mostrada nessa matriz. Seleciona-se um zero de cada linha e de cada coluna. E esta é a solução ótima dos temas. Então, o aluno A ficará com grandezas e medidas e assim por diante, de acordo com os zeros selecionados em cada matriz. Cada coluna representa o tema e cada linha os alunos. Bom, chegando agora no nosso exercício de número 3, a gente vai fazer um exemplo para vocês de maximização em matriz quadrada. Bom, o exercício consiste na elaboração da escalação de um time de futebol, com esquema tático 4-2-3-1, com os jogadores de um clube em que o técnico não se sabe a habilidade deles nessas possíveis posições em campo. A gente sabe apenas a do goleiro e a do atacante. E aí, para resolver esse problema, a gente tem que levar em conta algumas considerações. Primeiramente, a gente pode trocar a posição dos jogadores, a fim de obter um melhor desempenho do time na posição em que ele melhor vai atuar. E será feito um time com 10 jogadores na linha. O técnico ele vai testar os 9 jogadores em cada posição, e aí vai rolar uma classificação de uma pontuação que varia de 0 a 25 para o desempenho do jogador naquela posição. E o que a gente quer é saber qual que vai ser a melhor escolha para as 9 posições, a fim de ter um melhor rendimento do time. Bom, essa foi a tabela com os valores obtidos de cada jogador quando o técnico realizou os testes. Então, a gente pode visualizar que nas linhas existem as posições e as colunas são os jogadores. E aí, as entradas são os pontos de habilidade, que varia de 0 a 25. Bom, como é possível ver, a gente tem um problema de maximização e a gente vai ter que multiplicar todas as entradas por menos 1 para a gente tornar esse problema de minimização e aí a gente conseguir utilizar o método húngaro. Então, esse é o resultado da matriz custo após a multiplicação por menos 1. O primeiro passo que a gente vai fazer é a subtração do valor máximo de cada linha, a fim de zerar sempre um valor nas linhas. Então, por exemplo, na primeira linha a gente subtraiu do menos 20, na segunda linha do menos 25 e assim por diante, até chegar nesse resultado da matriz custo. No próximo passo, a gente fez o mesmo esquema, porém com as colunas. Então, a gente subtraiu, por exemplo, 1 de todas as entradas da primeira coluna,
4 da segunda, 2 da terceira e assim por diante. Então, a gente conseguiu zerar sempre um valor nas linhas e agora um valor nas colunas. Agora, para ficar melhor visualizado, a gente vai riscar. No exemplo, os riscos estão coloridos. A gente vai riscar todas as entradas que possuem um zero. E a gente vai sempre ter que fazer esses riscos com o menor número de traços horizontais e verticais. Como a gente pode ver, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traços. O ideal, quando a gente for parar, é que existam 9 traços para a gente ter a resolução ótima. Então, como a gente ainda não possui esses 9 traços, a gente vai continuar remanejando essa matriz custo. Bom, o passo 4, a gente subtraiu 1 das entradas não riscadas e somou 1 de todas as entradas riscadas por 2 traços. O valor foi 1 porque ele é o menor valor de todas as linhas. Então, a gente realizou esse passo. E como a gente pode ver, a gente ainda não obteve os 9 traços. No passo 4, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traços. Então, a gente vai continuar refazendo esse passo a passo até chegar nos 9 traços. Bom, o passo 6, a gente apenas, para exemplificar vocês, após a subtração e a soma, a gente obtém novas entradas, né, na matriz custo, então, novamente, a gente risca os zeros com o menor número possível de traços horizontais e verticais. Aqui no passo 6, a gente pode verificar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 traços. Como a gente ainda não obteve os 9, a gente vai refazer esses passos até obter o 9. No passo 7, como o menor valor era 1, a gente subtraiu 1 das entradas não riscadas e a gente somou 1 às entradas riscadas que possuem 2 traços. Então, esse passo 7, a gente já riscou os zeros e vocês podem verificar como que ficou. Aí no passo 8, como o menor valor era 2, a gente subtraiu 2 das entradas não riscadas e a gente somou 2 das entradas riscadas por 2 traços. E riscamos os zeros novamente. Como podemos ver, a gente possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 traços. Como a gente ainda não obteve 9, a gente vai refazer esse passo a passo. Bom, novamente a gente realizou. Então, foi subtraído 1 das entradas não riscadas e somou 1 às entradas riscadas com 2 riscos. E, por fim, a gente conseguiu chegar nos 9 traços. Como vocês podem ver, podem ser tanto nas linhas ou nas colunas, vocês vão verificar que existem os 9 traços agora. E, por fim, a gente conseguiu observar que o número mínimo de traços utilizados para riscar todos os zeros foi 9, então agora a gente conseguiu obter uma alocação ótima de zeros conforme essa matriz à direita. Dessa forma, só relembrando que as linhas eram as posições e as colunas dos jogadores, a gente consegue chegar à melhor distribuição de jogadores para que o técnico tenha o melhor rendimento do time. Bom, eu sou o Gabriel e eu vou falar um pouco das aplicações no método húngaro. Apesar de existirem outros métodos mais modernos e eficientes para resolver os problemas que o método húngaro resolve, só que de maneira mais rápida, esse método ainda é muito utilizado devido à sua facilidade. E alguns exemplos de aplicações em algumas áreas são em empresas, em recursos zootécnicos, em estações de obra, esses 3 visando mais redução de custos, economia, né, de custos, redução de gastos, e o mais geral seria a distribuição de disciplinas e horários nas escolas ou faculdades, entre muitas aplicações que esse método também possui. Bom, a aplicação do método húngaro em empresas, todas as empresas, ou a maioria delas, elas tomam suas decisões visando se obter o melhor retorno financeiro com a distribuição de seus recursos, né? Então, por exemplo, numa empresa, né, você poderia aplicar o método húngaro na distribuição de maquinários a diferentes destinos, visando, então, o menor custo de transporte possível. E também na empresa você pode aplicar o método húngaro na distribuição de funcionários para operar máquinas distintas, levando em conta a capacidade de produção de peças
por cada operário em cada máquina. E também pode aplicar na transferência de, por exemplo, diretores de empresa para locais de trabalho diferentes, observando o custo que cada um teria em cada local. Por exemplo, o custo de transporte entre eles, onde eles estariam e onde eles iriam, você teria que diminuir isso. Então, se um diretor estivesse mais perto de um local que ele teria que ir, esse seria o escolhido, para assim diminuir os custos. Daí, aplicação em recursos ou técnicos. Assim como nas empresas, a administração dos recursos ou técnicos toma as suas decisões para obter o melhor desempenho, maximizando os ganhos produtivos ou minimizando os recursos utilizados. Um exemplo que a gente pode citar disso é quando se tem, por exemplo, 10 campos de pastejo disponíveis e 10 rebanhos diferentes, 10 rebanhos diferentes em distâncias diferentes de cada campo desse. Então, a gente precisaria realocar cada rebanho em cada campo, percorrendo a menor distância possível. Também seria um problema de minimização de custos, porque quando você minimiza a distância percorrida, você minimiza a mão de obra para deslocamento dos rebanhos, diminuindo assim os gastos. Bom, a aplicação do método húngaro em situações de obra, como eu disse, também busca economia de custos. Nesse caso, a gente pode pensar em, por exemplo, o governo quer realizar 4 obras distintas e 6 empreiteiras apresentam os orçamentos para cada obra dessa. Então, cada empreiteira não poderia realizar mais de uma obra. Então, dessa forma, a gente utilizaria o método húngaro para, se possível, ver qual seria o menor custo possível para a realização dessas obras propostas pelo governo. Então, duas empreiteiras ficariam sem realizar nenhuma obra, e 4 empreiteiras realizariam as obras não necessariamente com o menor custo possível, porque às vezes a mesma empreiteira pode ter o menor custo para as 4 obras, mas que faz que seja possível ter o menor custo possível. E, de maneira mais geral agora, a aplicação do método húngaro na distribuição de disciplinas e horários. Esse é um problema muito difícil de fazer à mão, porque teria muitas restrições, né? Por exemplo, às vezes o mesmo professor ele dá 2 matérias diferentes e ele não poderia dar essas 2 matérias no mesmo horário. Então, tem muitas outras restrições que, se fosse fazer à mão, seria um trabalho exaustivo. E, por isso, o método húngaro ele é amplamente aplicado em situações como essa. Então, utiliza-se a matriz de incidência de horários, que se assemelha com a matriz de incidência de transporte, e assim a gente tem uma solução ideal para a gente distribuir cada professor em cada horário que ele seja possível dele dar sua aula. Essas são as nossas referências e obrigado pela atenção.